Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais um vídeo com vocês para a gente poder falar de Mengão queridão. Hoje é sexta-feira, ganhamos do Cruzeiro e olha só, estou postando o vídeo até um pouco mais tarde, que é para dar tempo de você dar uma olhadinha no pós-jogo. Ontem eu postei o pós-jogo aqui por volta de 10h30, depois que o jogo aconteceu. Poucas pessoas viram. Eu gostaria muito que vocês dessem um pulinho e assistissem o nosso pós-jogo, porque eu vi coisas muito boas do Flamengo nesse jogo contra o Cruzeiro. É claro que foi apenas o primeiro jogo do Tite dirigindo o Flamengo, mas as reações do Tite à beira de campo, a leitura de jogo que o Tite fez, a maneira como ele compactou a equipe apenas com alguns dias de treinamentos e conversas, assim, tivemos coisas boas que, se forem mantidas, sei não, hein? Periga o Flamengo ganhar tudo ano que vem. Mas sem muito oba-oba, eu fiz uma análise do jogo de ontem e eu gostaria muito que vocês vissem essa análise para vocês poderem comentar e para vocês poderem me dizer se vocês viram a mesma coisa que eu ou não. Então é o seguinte, no final do vídeo aqui eu vou deixar aquele quadradinho que vai levar vocês até o pós-jogo. Vocês dão uma assistida, comenta lá para eu ver se vocês viram o mesmo que eu ou não, para a gente manter um debate, um diálogo, para eu poder levar essa conversa para o Verdade Vermelho e Preto, ou de repente, por enquanto a bola não rola, tá bom? Então, terminando esse vídeo aqui, vai aparecer o quadradinho aqui na telinha, você clica para você ver o meu pós-jogo, eu ficaria muito honrado e muito satisfeito com isso, beleza, nação? Então, olha só, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal. Em contrapartida, eu quero trazer para vocês a informação sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar a conseguir o seu FGTS que está lá retido. Você que está precisando de uma grana extra, que está precisando de pagar uma dívida, enfim, fazer um investimento, a Mais Ágil é o lugar certinho para você. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Na Mais Ágil, eu confio e recomendo. Bom, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a situação do Bruno Henrique e também sobre a situação de Guilherme Arana. Como vocês sabem, o Flamengo está propondo uma reformulação no elenco. Não uma reformulação da maneira que talvez eu e você gostaríamos que acontecesse, mas ainda assim está propondo uma reformulação. Jogadores como Davi Luiz, como Felipe Luiz, ainda estão tendo a última oportunidade no Flamengo. O Davi ontem saiu lesionado, mas até então fazia uma boa partida. Alguns inscritos estão me dizendo assim, Fabrício, o Tite chegou e não saiu ninguém. O Tite não quer que saia ninguém. Não, não é assim, gente. O Tite não pode fazer a reformulação nesse momento, porque o mercado está fechado, a janela de transferência está fechada. E a janela de transferência ela funciona da seguinte maneira. Se o Flamengo quiser ir lá hoje no River Plate e contratar o Nicolás de la Cruz, o Flamengo pode. Só que o Nicolás de la Cruz ficaria parado outubro, novembro, dezembro, até a abertura da janela em janeiro, que ele só poderia jogar oficialmente pelo Flamengo em janeiro. Vocês imaginam ter um jogador parado por 3 meses? Não vale a pena. Então, o mesmo acontece para os jogadores do Flamengo. O Flamengo não pode vender ninguém, não pode dispensar ninguém agora, porque clube nenhum vai querer. Porque o jogador só pode ser registrado a partir da abertura da janela de transferências no próximo ano. Então, por isso que ninguém saiu do Flamengo ainda. Aí o Tite quer avaliar primeiro quem vai servir para ele o ano que vem, quem não vai servir, o que está corretíssimo. Botou o Davi Luiz para jogar ontem. E aí ele já teve uma ideia se vai poder contar ou não com o Davi. O Davi lesionou, ele botou o Pablo para jogar. E aí agora ele tem uma ideia de quem é o Pablo no esquema dele, como que o Pablo funciona sobre o seu comando. E deve colocá-los mais vezes até o fim dos 11 jogos que a gente ainda tem para completar de Campeonato Brasileiro. Aí ele vai formar a opinião dele e vai poder dizer, olha, com esse eu conto, com esse eu não conto. Então o processo que o Tite está vivenciando agora é perfeito e é correto. Ontem, na lesão do Davi Luiz, o Rodrigo Caio não foi chamado para poder jogar.
Mais uma vez, eu gostaria de esclarecer a vocês que o problema do Rodrigo Caio não é técnico. Tecnicamente, ele é um dos melhores zagueiros que o Brasil já produziu. O problema dele é clínico. O Rodrigo Caio tem problema clínico. Por isso, todos os treinadores passam e não dão oportunidade a ele. Ele está no Flamengo aguardando apenas o fim do seu contrato para se aposentar ou para ir para um clube de bem menor expressão e exigência, tá? Eu não me surpreenderia nem um pouquinho que o Rodrigo Caio anunciasse a sua aposentadoria agora no final do ano, aos 30 anos. Então, aqueles torcedores que ainda acham que foi sacanagem do Sampaoli não ter usado o Rodrigo Caio, não tem nada a ver isso, não. O Rodrigo Caio clinicamente não consegue jogar. A última oportunidade para ele foi dada lá no começo do ano pelo Vitor Pereira. Jogou bastante jogos de Carioca e de Libertadores. E a gente viu que ele não tem condições clínicas de jogar. Infelizmente, essa é a realidade. Não é o que eu queria. Sou fã do cara. Um baita de um profissional. Como eu disse, um dos melhores zagueiros que o Brasil já produziu. Mas, clinicamente, não joga nada mais porque não aguenta, tá? Então, por isso, o Tite não aproveitou o Rodrigo Caio, que foi, inclusive, convocado por ele para a seleção brasileira e se lesionou durante treinos na seleção brasileira. Então, o problema do Rodrigo é outro, pessoal, e vocês têm que abrir os olhos, tem muita gente que não quer ver isso. O staff do Rodrigo Caio não gosta desse tipo de informação, porque se o Rodrigo optar por não parar no final do ano, ele ainda vai tentar um outro clube e essa verdade pode atrapalhá-lo. Só que eu não vivo de mentiras e vocês sabem disso. Eu passo para vocês aquilo que é verdade. A verdade é essa, infelizmente. Com relação ao Guilherme Arana, o Flamengo entrou em contato com o staff do Guilherme Arana, o primeiro jornalista a noticiar isso foi o Gabriel Reis, e lá o Flamengo descobriu que o Arana tinha interesse sim. Clubes como Sevilha, como Wolverhampton, Crystal Palace também entraram em contato com o Guilherme Arana. Mas eu falei para vocês, falei inclusive na minha coluna do Jornal O Dia, que o Atlético Mineiro estava negociando com o jogador a sua renovação contratual, que estava difícil, mas que estava renovando. Depois dessas investidas de Flamengo, Wolverhampton, Sevilha, depois do nome do Arana vinculado na imprensa junto a outros clubes, o Atlético correu e fez uma loucura. O Guilherme Arana ganhava no Atlético Mineiro por mês quase 400 mil reais. E agora o Atlético Mineiro renovou o contrato dele com um salário de 1 milhão de reais. Ou seja, o Atlético Mineiro quase deu um aumento de 300% para o Guilherme Arana. Então agora o Atlético vai sacramentar a renovação contratual de Guilherme Arana e aí Neca de Pitibiriba acabou as chances do Guilherme Arana no Mengão Queridão, tá? Pelo menos, a princípio, pelo que eu apurei, é isso que vai rolar. Segundo, Bruno Henrique. Ontem o Flamengo se reuniu com os empresários do Bruno Henrique lá em Minas Gerais, no hotel que o Flamengo estava hospedado em Belo Horizonte. E lá o Flamengo fez a última proposta. Ofereceu aquilo que nem podia oferecer para o Bruno Henrique. E agora a bola está na mão dos empresários do Bruno Henrique. 3 anos de contrato, um aumento salarial maior do que o que o Flamengo se propunha a oferecer no início, um pouco menor do que o Bruno queria, mas bem maior do que o que o Flamengo poderia fazer. Fez tudo. O Flamengo fez todas as vontades imagináveis do Bruno Henrique. Agora é o staff dele. Por quê? Porque o staff dele está aguardando proposta do Al Hilal, time do Jorge Jesus. Com a lesão do Neymar e o Neymar ficando parado por 7 meses, o Al Hilal pode ter interesse em trazer alguém para o lugar do Neymar para poder jogar e fazer frente ao Al-Nassr do Cristiano Ronaldo. Então o staff do Bruno Henrique está em contato com o Mister e com o Al Hilal para definir a situação do Bruno. Se o Al Hilal tiver interesse e fizer uma proposta muito boa para o Bruno Henrique, provavelmente a gente deve perder o Bruno Henrique para o Al Hilal. Tá? Dessa maneira o Bruno não trairia o Flamengo, não estaria perdendo sua idolatria, estaria indo para o time do Jorge Jesus, para jogar no time do Jorge Jesus.
ninguém ia ficar com raiva dele, entendeu? Agora indo pro Palmeiras, não, aí o bicho ia pegar. Mas enfim, o staff do Bruno deve nos próximos dias, talvez até hoje ainda, dar a resposta para o Flamengo. Mas o que está pegando agora não é mais a questão do Flamengo poder ou não fazer a proposta para o Bruno, e sim a questão do Al Hilal e do Bruno Henrique. Bom, essas eram as primeiras notícias. Estou tentando fazer os vídeos mais curtinhos para não ficar de 15 minutos. Algumas pessoas reclamam do vídeo muito grande, 15 minutos. Então estou tentando fazer ele mais curtinho, falando menos e trazendo mais informação. Se vocês estão gostando, fala para mim. Se não estiver gostando, gosta do vídeo mais longo, fala para mim também. Comenta o que vocês acharam do Guilherme Arana, do Rodrigo Caio, da atuação do Flamengo, do Bruno Henrique, da possibilidade dele voltar a ser jogador do Jorge Jesus. Enfim, comentem e deixem um like, que o engajamento de vocês é fundamental para a gente continuar em 2024. Valeu? Aqui no cantinho agora vai aparecer aquele quadradinho para vocês assistirem o meu pós-jogo. Eu espero que vocês assistam, deem essa moral para nós e eu espero que vocês comentem lá a opinião de vocês. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente sexta-feira. Eu amo muito todos vocês, confio demais em todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Saudações rubro-negras.